E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento à Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com Bob Carlini, um grande amigo meu, que esteve aqui conosco no primeiro semestre, mas o mundo mudou bastante lá para cá, então a gente vai conversar bastante hoje. Tudo bem, Bob? Tudo bom, Wilson? Prazer estar com você, prazer estar com os amigos para bater esse papo e tentar, de alguma maneira, contribuir com uma visão, contribuir com reflexões e ajudar na construção do futuro das pessoas de uma forma mais consistente, mais harmônica e mais serena, Wilson. Boa, visão mais holística. Gostei. Carlinhos, pensando aqui um pouquinho, assim, a gente teve um processo eleitoral, acabou recentemente, e acabou ver essa história de PEC de transição, e mais do que PEC de transição é questão fiscal, né? Há um grande medo sobre questão fiscal e tal. Pegando isso como gancho, o que você acha da questão fiscal para o ano que vem? Ela vai ter esse peso todo que estão falando? Você está na banda que acha que, ó, se for 180, 100 e 200, o mundo acaba? Você está vendo isso? Wilson, eu penso que nós temos que, de uma maneira muito responsável, fatiar o boi para comer os bifes nesse assunto. Boa! Tá? O primeiro aspecto é que a fragilidade fiscal ela não deve ser encarada como uma surpresa que veio em função do momento eleitoral. Se você for olhar o nosso histórico, Brasil, nós já estamos apresentando sinais de fragilidade fiscal desde 2016. Tivemos reformas que ajudaram, o país conseguiu fazer uma gestão orçamentária adequada, tivemos um ofensor importante que foi a pandemia, Grande. Os gastos com a Covid, né? o gasto com Covid. Nós não poderíamos, como nação, ser negligente com a população, ser negligente com o sistema de saúde. Foi um gasto necessário, tinha que ser feito, mas ao fim e ao cabo, não é uma foto, é um filme que vem aos poucos apresentando sinais de fragilidade e que já era sabido. Ou seja, já é uma questão que não deveria surpreender ninguém. Ninguém, Hudson, já era sabido há muito tempo que nós, muito provavelmente, encararíamos um problema fiscal em 2023. E tem umas receitas extraordinárias que estão sempre resolvendo, ajudando, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que fatiar o boi para ir comendo os bifes. Quando você olha, portanto, fiscal, não é uma foto, é um filme que foi se fragilizando por várias razões. Né? Algumas mais nobres, outras não tão nobres, mas vinha sendo fragilizado. Tanto é que, se você olhar o comportamento do CDS de 5 anos, ou seja, o indicador de risco país mais usado pelos investidores profissionais, sejam os profissionais do Brasil ou sejam lá fora, Investidores do Brasil e mundo, portanto. né? Você vê que fechamos dezembro do ano passado com 140, 150 pontos base, uma referência de preço, e a gente abriu essa semana com 250, 260 pontos. Sendo que, em meados do ano, quando foi lançada a tal da PEC Kamikaze, tá? Lembro. Esse indicador chegou a bater 300 pontos. Então, você veio numa trajetória onde era muito claro uma piora de fiscal e você ainda colocou, encaixou nessa piora a tal da PEC Kamikaze. Pois bem, se não devia ser surpresa, essa PEC de transição já era um dado do problema. Até porque o orçamento do ano que vem já estava ali com umas receitas, umas despesas subavaliadas. Isso. Aí você coloca um outro componente nessa história, é que o modelo de teto de gastos que nós temos no Brasil
é um modelo altamente restritivo. Ele é errado? Não. Ele é altamente restritivo justamente porque ele atende países que são indisciplinados na sua gestão orçamentária. É quase falar pro alcoólatra só um copo por dia, não pode mais do que isso. É isso, né? Então, já era um sinal dado para o exercício de 2023 que a questão do teto também teria que ser revisitado. Ou seja, não tem surpresa em estourar o orçamento, não tem surpresa em rever metodologia. Portanto, o que eu tenho de leitura é que é uma PEC positiva para o país, porque, como você mesmo trouxe, Hudson, a gente teve algumas receitas extraordinárias que nós não vamos poder usar ad eterno. É uma situação de cobertor curto. Então, se eu vou e recorro a dividendos de empresas estatais, por exemplo. Aliás, recorre muito, né? A Né? empresa vai ficar sem capacidade de investimento, né? Pois é, eu corro o risco de fragilizar essa empresa no longo prazo. Eu não posso, como nação, deixar um orçamento altamente fragilizado em saúde básica e educação fundamental. Nossa, educação. Então, essa PEC ela vem justamente para deixar claro para a população como um todo que o país tem uma fragilidade. Porque a discussão, ela veio à tona. O bode foi colocado na sala. Então, usando expressões, né, corriqueiras, não está mais fechada nas salas da Faria Lima. A população brasileira está vendo isso. E isso é importante até para que se tenha uma consciência de como administrar o seu próprio dia a dia. Se eu vejo, como cidadão, que existe um desequilíbrio orçamentário, que eu tenho problema no sistema de saúde, só para colocar um exemplo, eu vou poupar mais ou eu vou gastar mais? Eu vou me preocupar em ter um plano de saúde melhor ou eu vou confiar na saúde do Estado? Então, a gente tem que trazer essa discussão efetivamente para a nossa vida. Mas, ao fim e ao cabo, Hudson, o que eu vejo é uma forma positiva, talvez ela tenha iniciado de uma forma desastrada em termos de comunicação, Também achei. mas ela é positiva porque ela efetivamente antecipou o conhecimento de algo que se esperava. E não é bola de cristal, não é futurologia. Se você for no site do Banco Central, buscar as atas do Comitê de Política Monetária, há uma série de alertas dizendo: olha, estou movimentando juros dessa forma, pretendo parar em determinadas condições, mas o fiscal não está me ajudando. O Banco Central percebeu. Toda a ata, olha, mas esse fiscal aí tem que tomar cuidado. Se o fiscal continuar assim, Exato. Então, traduzindo para finanças, no mercado eficiente, isso não deveria ter feito preço. aliás, então vou até te fazer uma pergunta. Se tudo era tão conhecido, por que a Bolsa sobe? Se a PEC é 190 aqui, Bolsa cai. Não, agora a PEC vai ser desidratada, a Bolsa sobe. Esse cara vai ser... Tem uma leitura parecida com a tua. Não tem nenhuma informação na mesa, o 400, 600 já era conhecido, 150 já era conhecido. Todo mundo sabia que estava faltando dinheiro na farmácia popular, não sei aonde. Por que então o mercado fica nesse sobe e desce? Eu diria até irritante de vez em quando. Hudson,
talvez porque nós tenhamos o espírito latino, e aqui carrega um viés muito grande dentro do que eu vou falar, pela minha atuação em outras geografias e operações internacionais, mas talvez o nosso sangue latino Sangue latino. não tenha permitido que o fígado falasse menos do que a mente. E por que eu coloco de uma forma tão dura? Quando você conversa, quando você debate esses pontos com o pessoal, não que está sentado no escritório do lado, não o pessoal que está sentado do outro lado da rua, não com você que está assistindo a gente, mas com os nossos colegas que estão sentados em Londres, que estão sentados em Nova York, que estão sentados em São Francisco, que estão sentados em Frankfurt, em Amsterdã, e pergunta para eles: qual que é o seu prognóstico? Qual que é o seu entendimento? Qual é o seu contexto? E sabe qual é a resposta? Diga. Meu prognóstico é positivo, meu entendimento é positivo e o meu contexto é positivo. E por que essa visão deles? Porque eles se baseiam em elementos puramente técnicos. E eu não estou dizendo que o mercado brasileiro não se comporta em elementos absolutamente técnicos. Mas, efetivamente, se olha com muita calma e com muita serenidade os 4 pilares fundamentais para um crescimento, para uma estabilidade de um país. Por favor. Então, vamos lá. Pensando em governança do país, arcabouço institucional. Eu tenho uma independência de Banco Central, que é positivo. Eu tenho um país com um sistema democrático, que é positivo. Eu tenho eleições que foram auditadas e acompanhadas por organismos locais e internacionais independentes. Positivo. Eu tenho um Congresso que funciona, eu tenho estados e municípios, eu tenho uma federação que funciona. Que levou super bem durante o Covid, né? Com vários embates e tal. Sim. E tenho uma Constituição exemplar. Esse é o Brasil. Tem problema? Tem problema. Tem um tal de um orçamento secreto que é um problema severo, porque você não sabe efetivamente para onde os recursos estão sendo canalizados. Você tem um problema de conflito entre poderes. Uma coisa é o debate, outra coisa é o conflito. O debate eu quero, o conflito eu não quero. Né? Bem colocado, bem colocado. Então, não precisam concordar o tempo todo. Exato. Numa sociedade civilizada, as pessoas discutem, debatem as suas diferenças para chegar num consenso. Né? Então, quando eu olho o arcabouço institucional, tem melhoria para fazer, mas já teve muita coisa que andou. Então, poxa, eu tenho tranquilidade de olhar para o Brasil e falar: não vou ter quebra de contrato. Por exemplo, para colocar numa expressão bem difícil, que é uma coisa que os estrangeiros prezam muito, com razão, inclusive, né? Contrato é contrato. Né? Um outro pilar que a gente coloca é a questão da eficiência/produtividade. O Brasil, ao longo dos últimos anos, no setor privado, ganhou muito eficiência. As crises, elas nos levam a aprender a buscar como fazer melhor. E isso deu para o mundo corporativo brasileiro um grande ganho. Mas nós temos muitas ineficiências dentro do setor governamental, dentro do Estado. E aqui não é apologia a modelo A, modelo B. Eu preciso ter um Estado eficiente. Você não pode consumir recursos
a qualquer volume sem um resultado apurado, né? Mensurado, né? Exatamente. Então, vou fazer uma provocação para quem está assistindo a gente. Quanto você paga de imposto Eita! de renda? Só para puxar esse gatilho. Vamos dizer que você pague 27,5. Podemos colocar essa alíquota de uma forma genérica? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se esse dinheiro deveria ser alocado para a saúde e para a educação, e você se vê obrigado a pagar uma medicina privada, o seu custo efetivo com saúde é só os 27%? E ainda tem educação, que você não falou, hein? Não, pois é. Então, gente, não é uma apologia ou apontar dedo para ninguém, mas fato é que, se você for hoje na Europa e precisar do sistema de saúde, você vai pagar um valor simbólico para assegurar que as contas vão ficar equilibradas, mas é um valor simbólico. O grande volume, ele vem do seu imposto. Então, se você paga 40% de imposto de renda num país como a Holanda, você não tem mais nenhum custo acessório para viver nesse país. Exatamente. Isso é uma ineficiência. E é disso que a gente está falando, que o país precisa melhorar. Então, uma reforma tributária ela é muito bem-vinda. Uma reforma administrativa é muito bem-vinda. Duas fundamentais, hein? Também concordo plenamente. E o que se vê de sinalização é que essas reformas estão na pauta. Ah, vai resolver em 6 meses? Não acredito, mas está na pauta, vai ser debatido e Parece que chegou a hora da verdade, né? é isso. Não, tem que resolver nos próximos 4 anos, não dá para passar, né? Nos próximos 2 anos, sei lá, tem que resolver, né? É isso, né? O precipício chegou agora. Então, você vai pegando esses legos, né, e fala, tem um caminho, houve um choque de realidade, se vai acontecer as medidas necessárias, é um outro debate. Mas, poxa, dos 4 pilares, eu vejo 2 que estão andando numa direção que me parece boa, no sentido de querer tratar do tema. Vamos deixar claro quais são os pilares. A questão da eficiência do Estado. Concordo. Tá? Institucional. Perdão, gente. O outro é o arcabouço institucional. Acho que o arcabouço está bom. Tá? Também acho. A gente passou por um processo ruidoso agora de eleição, né? Afora algumas pessoas que insistem em algumas teses conspiracionistas. Mas, enfim. Então, são 2 elementos que estão ok e que estão no nosso controle. Um que não está no nosso controle, que é um pilar, eu dependo de transacionar com o exterior. Então, seja fluxo de capitais, seja fluxo de mercadorias, isso vai me gerar impacto. Controlo como nação? Não. Mas eu mostro a disposição de tratar bem esse capital e fazer negócios com o exterior. Isso parece até que tem chance de melhorar, né, Karine? Porque eu acho que a gente está voltando a construir pontes com o exterior, né? O Fundo Amazônia foi liberado, essas coisas. Então, 4 itens, 3 eu controlo, 1 eu não controlo. O que eu não controlo está bem apontado. 2 que eu controlo, eu tenho uma crença que vai andar. O terceiro elemento é justamente relacionado à política monetária e à política fiscal. Política monetária, Banco Central, a gente não pode fazer uma crítica à gestão que foi feita. Você pode não concordar com uma coisa ali, ter uma opinião divergente ali. Está alto, começou um pouco, baixou demais, tudo bem, mas não é nada.
né? Você olhar o big picture, assim, um Porra, quadro pronto. sossegado. E o fiscal? Fazemos uma ligação com a pergunta que você fez sobre a PEC. Porra, eu de antemão estou sabendo que vai ter um estouro. Eu sei que é um processo de negociação, então ela poderia vir 150, 200, 250, 300, era um ponto de partida. É. Quem acompanha a política sabe que você sempre tem que pedir um pouco mais alto para negociar, né? Então, você conversa com alguns profissionais bastante seniors, Hudson, e, assim, 100 ok, 150 ok, né? 200, aí já começa a realmente apertar pensando para frente, Tá, tá? Mas ninguém pode negar, tecnicamente falando, e aqui é a cabeça do gringo falando, tá. tá? Ninguém pode negar que, da visibilidade disso, sinalizar no momento zero que, poxa, teto de gastos não funciona bem para o Brasil. E não é um problema de má gestão ou boa gestão do teto de gastos, tá? É um modelo que uma hora Não, exalta. E que eu vou precisar de um cheque especial, eu já sei de antemão, o mercado, ele antecipa e, portanto, eu estou tranquilo. Essa é a grande diferença do cara que está sentado em Amsterdã, em Londres, em Nova York, em São Francisco, do que nós que estamos sentados aqui em São Paulo. Todos nós sabemos exatamente isso que eu falei para você, entendeu? não, Só que eu aqui, por ser latino, eu não. tenho o fígado um pouco mais sensível Isso. do que a cabeça. Tanto é, desculpa te cortar, que se você verificar, isso é dado, não é conversa, né? O fluxo cambial para investimento em portfólio, ele só faz crescer. É, e tem entrada em bolsa, né? Estrangeira que tem, né? Eu tenho ouvido falar, estrangeiro que tem levantado a É bolsa. ele. Quando você olha, eu não gosto muito da expressão, mas enfim, quando você olha a economia real, eu vejo efetivamente muitas empresas querendo nascer, muitos investidores querendo fundear essas empresas, justamente por acreditar que o Brasil tem problemas, tem fragilidades, vai ser um período de muito trabalho, não vai ser um período tranquilo, mas com boas perspectivas. Só para fechar a questão do estrangeiro, Hudson, hoje é um dos países mais atrativos. Dentro dos emergentes, é o mais atrativo para receber capital, o Brasil. Hoje, isso assim, é uma coisa que você percebe. Assim, não só pelo meu dinheiro, está pegando mesmo mais aqui. Há indícios de que realmente o gringo está percebendo isso também. Não, é As uma, pessoas falam para você. é uma expressão que eu vou ter que usar em inglês, mas peço desculpa. Walking the talk. Eles estão falando, eu vejo um ambiente que tem trabalho, que tem certeza, mas com boas perspectivas, e o fluxo de dinheiro está vindo. Inclusive fundos soberanos, que são altamente sensíveis a qualquer tipo de risco, a qualquer tipo de, vamos dizer assim, incerteza, estão voltando, pelo menos já sinalizaram que vão voltar a alocar no Brasil. Então, pelo que você está falando, Carlinhos, como é que você vê 2023? Você vê 2023 assim, muito ruim, ruim, bom, muito bom? Como é que você vê? Ou meio copo cheio, meio copo vazio? Hudson, eu tenho algumas preocupações com 2023. Eu vejo um ano difícil
mas, Inflação persistente ainda, desemprego mas alto. não, mas não é uma visão negativa, tá? Tá. Um ano difícil, porque a gente efetivamente assiste uma retomada da inflação, porque ela efetivamente não foi contida. É, no meio da PEC kamikaze tinha lá uns negocinhos ali, umas artimanhas para reduzir a Isso. inflação, né? Então, ela volta a procurar o seu patamar, a sua trajetória. Não acredito que seja uma inflação descontrolada, uma inflação galopante, mas não é uma inflação de 3%, não é uma inflação de 4%. Tá. Tá? Estamos falando ali de talvez 5, 6, 5,5, 6, 6,5. Pensando em IPCA, ainda que a média de mercado esteja na casa dos 5, eu sou mais por 6, 6,5. Tá. Tá? Porque não está tão simples, inclusive por aspectos que a gente vê lá fora. Tá. Guerra da Rússia continua, né? China que não vai crescer muito. E aí você está dando gancho para outros dois vetores. Então, a inflação ela persiste, não descontrolada, mas persiste. Você, muito provavelmente, e aqui, gente, É. aqui é com um grau de gerar polêmica grande o que eu vou falar, tá? Olha, vamos aguardar, hein? Mas eu acredito que a gente tenha elevação de Selic pela frente, Nossa, esse é um tá? prognóstico bem É, na direção oposta do mercado. mas assim, eu vejo lá de fora uma situação onde vai ter mais aumento de taxa de juros, principalmente Estados Unidos e Banco Central Europeu. E aqui, gente, não é polêmico, tá? Isso já é informação dada, isso já é sinalização feita. Então, isso vai existir. Como nós falamos, um dos vetores de crescimento de um país é o seu transacional com o exterior, então pode ter um contágio natural, não é um contágio danoso, mas é um A própria contágio inflação lá fora deles, que vai permeando-se alta, importa a parte também, dela, né? né? Então, você tem a questão do juro lá fora e você também tem o aspecto de precisar financiar por mais um tempo o Estado. Esse estouro de PEC, ele vem de algum lugar. Esse estouro de Sim. orçamento ele vem de algum lugar, né? E é o financiamento através do mercado de juros. Não tem muito como, né? Então, não acredito que vá ser um movimento grande, não acredito que vai ser um movimento agressivo, mas não me surpreende, Hudson, pessoal, não me surpreende se a gente chegar numa taxa de 14,5, 14,75 no ano que vem. Olha, a Carline faz uma previsão ousada, hein? Tá? Previsão ousada. Na mão oposta do. Tá todo mundo falando que vai cair no segundo trimestre, talvez terceiro trimestre. Já mudou um pouco isso, Hudson, quando você olha, e aqui, pessoal, desculpa, um pouco mais técnico nesse ponto, mas quando você olha a própria forma como a estrutura a termo da curva de juros brasileira ela se deslocou. Tá. Ela não aponta primeiro tri, começo de segundo trimestre, não, tá? Mas para terceiro, Se é que vem, se é que vem, né? se é que vem. E lembrando, gente, que é, é algo absolutamente dinâmico, porque várias forças econômicas estão influenciando e vão fazer esse preço acontecer, tá? O último aspecto é que se você tem uma inflação mais alta aqui, isso corrói poder de compra. Tá. Se você tem, melhor hipótese, dentro da minha leitura, uma manutenção prolongada de taxa Selic no patamar atual, você tem um incentivo menor a consumir, Sim. um incentivo menor a investir no capital produtivo e, portanto, você tende a ter um país
crescendo num ritmo mais lento. Não vejo comércio internacional como uma saída para estimular crescimento, porque você já comentou rapidamente. China está passando por uma transição, essa transição tem um custo em crescimento, Estados Unidos vai ter que fazer um ajuste, já está fazendo, esse ajuste passa por redução de crescimento, Europa ainda não começou o ajuste e já está pagando com crescimento, né, negativo, então é um mundo que vai crescer menos. E a gente tem que concordar que o rabo não abana o cachorro. Ou seja, Né? Nós vamos juntos, porque nós somos parte de um mundo que interage, que é livre, negocia entre si e que uma economia vai influenciar. mas quando você fala em Europa, China e Estados Unidos, a gente deve estar falando em 75% do PIB mundial, se não mais, 80% do PIB mundial. 70% do PIB mundial andar devagar, Todos andaremos. parece que é meio isso. Nesse cenário, Bob, como é que você, investidor, como é que o investidor deve pensar seus investimentos, assim, ou quais os drivers para ele tomar suas decisões para o ano que vem? O que você acha? O primeiro aspecto, Hudson, que eu penso é que 2022 ele foi uma grande oportunidade de aprendizado para o investidor. Opa, por favor, evolua a sua tese. Tá? E por que eu coloco isso? Porque você viveu momentos de euforia e momentos de depressão. O ano bipolar. Pode ser, pode ser. Em todas as classes de ativos. Em todas as classes de ativos. Então, você que acreditava ter um perfil propenso a risco, olhou no começo do ano e viu uma projeção de bolsa de 35%, 40% de alta e alocou seu A capital. bolsa ia bater 150. Isso. Sendo vai. Esse ano vai bater. Você colocou seu capital ali, pensando no índice, a minha projeção para fechamento de dezembro é 108. Deve estar abaixo do que está hoje. Está na linha d'água. Tá? Se você considerar os erros de projeção, você está no 0 a 0. Mas foi um mercado que rodou abaixo do CDI, com um risco muito maior. Quando você olha o mercado de pré-fixado, No início do ano, tinha gente, nossa, acho que a taxa estava 12, 13, nossa. né? A gente chegou a bater semana passada a 15 e pouco. Até o começo dessa semana, em novembro, os benchmarks de investimentos pré-fixados e de juros reais estavam negativos na casa de 3%. Sendo que até julho você só ganhava dinheiro em juro real. De repente, numa janela de 20 e poucos dias corridos, você tem um ajuste de 3% para baixo. Caramba. Quando... Tá dando para ganhar dinheiro em lugar nenhum no mercado financeiro. Né? Mas aí que tá, Wilson, dá para ganhar. E é por isso que é importante você olhar para esse ano como um aprendizado. E qual é o grande aprendizado? Eu, como indivíduo, suporto realmente o risco que eu acreditava que eu suportaria? Puxar a conversa sustentável, se quiser entrar no sustentável, por favor, né? Porque, no final das contas, eu vivi um ano em cenário de estresse. Vai ser o nome do episódio, um ano em cenário de estresse. E aí, efetivamente, eu vou poder olhar o meu questionário de suitability, e eu reforço o que eu falei na outra conversa, pessoal. Suitability não é um questionário, não é uma burocracia. É um processo de você tirar a roupa, olhar para você mesmo de frente para o espelho e exercitar o seu autoconhecimento. Detalhe não, importantíssimo. Né? Então, nessa hora você vai falar, poxa,
quais são os riscos que eu efetivamente suporto. E esses riscos que você suporta e aqueles que você não quer suportar serão os vetores que te levarão a debater com um profissional de investimentos uma alocação diversificada. Então aproveita então coloca nessa tua resposta aquela pergunta que eu ouço toda hora. Renda fixa pré ou renda fixa? Aproveita, não precisa responder direto, mas coloca no bolo dela aí, que é assim. Olha aquela outra questão também, tem outra também, né? Pô, então a hora de botar tudo em renda fixa, então? É porque esse negócio de diversificação, para que eu vou botar dinheiro em bolsa, pô? Tá rendendo bem, isso é Selic. Aproveita e bota nesse bolo todo que isso eu ouço toda hora. Hudson, é o grande erro, infelizmente, da maioria das pessoas. Voltamos ao aspecto do latino, do fígado e da emoção dominando. Quando você usou a frase, então não deu para ganhar dinheiro em nenhuma classe de ativo, e eu quase que instintivamente respondi, falei, não é bem assim, é porque de fato não é assim. Você tem que saber efetivamente, primeiro, qual é o seu apetite, a sua capacidade, a sua tolerância ao risco. E isso é a pele que vai te ensinar. É muito fácil você dizer que você é um perfil arrojado no momento onde taxa de juros está caindo, bolsa é para cima, só para pegar duas classes. Porque, poxa, É, está dado que vai acontecer. Então, eu não tenho surpresa. Porém, a renda fixa, ela não é fixa. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter na cabeça. Não existe bala de prata. Eu não tenho só uma fonte de retorno. Porque se eu tiver só uma fonte de retorno, eu lamento dizer para vocês, eu tenho uma concentração de risco num único fator. Se aquele fator desarma, fica corroído, toda a minha estratégia vai embora. Então, você tem efetivamente que diversificar. E diversificar, nesse momento, Hudson, é ser altamente seletivo na seleção dos instrumentos. Vou dar um exemplo aqui. Exatamente o que eu te pedi. Hoje, dentro da nossa visão do escritório, lá da FS, a gente tem alocação em bolsa. Apesar da sua percepção ser que vai ser 108, você acha que é necessário. Vai ser 108 para o Ibovespa. Agora, quando eu olho o Ibovespa, o que eu vejo? O que tem negociado na Bolsa Brasileira? Eu tenho empresas, como nós falamos no começo da conversa, que aprenderam e ganharam eficiência. Então, quem são esses caras? Esses caras estão me gerando um bom retorno sobre o patrimônio? Essas empresas são boas pagadoras de dividendos? Qual é a tese que essa empresa tem? Eu não estou olhando a ação, eu estou olhando a empresa. Então, faço uma extração dessas empresas e falo, olha, siderurgia vai indo bem, setor de consumo, apesar de toda a volatilidade, se a gente conseguir estabilizar o país, pode ter uma retomada. Então, são alguns exemplos que, mesmo eu olhando o benchmark sem evoluir, eu tenho oportunidade aí dentro. Olhando para frente. Olhando para frente, né? Porque eu sei que é chavão e é coisa assim que pode até virar piada, né? Mas quem anda para trás é caranguejo. Eu tenho que andar para frente, eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que aprender com o passado, mas eu tenho que olhar para frente. Então, vai ter volatilidade? Vai. Mas eu tenho oportunidade em bolsa? Eu tenho. Quanto aloca em bolsa? Quanto o seu estômago aguentar? Tá? Ok, suitability de novo. É suitability.
Bob, porra, você acabou de falar, o mercado chegou a bater 15 e eu sei que teve título sendo negociado a 16, 16,5 de taxa pré. É uma boa oportunidade. Por quê? Ainda que a gente tenha como caso base, visão base de mercado, que a taxa de juros se mantém em 13,75 por um tempo, Tá. e mesmo com a minha visão, que pode ter uma alta, se você entrar no título pré a 16 e pouquinho, por um prazo de 2 ou 3 anos, você vai ser muito bem remunerado. Por quê? Porque a tendência nesses 2 ou 3 anos é que a taxa de juros ela cai. Vai subir agora no curto prazo, mas 2 anos. Ela cai. Então, você está, entre aspas, travado numa taxa, você não vai conseguir pegar daqui a 6 meses, por exemplo. Certo. Né? Então, vale a pena. Inflação. A gente tem papéis de excelentes emissores Ações pagando privadas, né? Empresas e tal. empresas, né? Empresas que têm fluxos de caixa constante, e consistente, que têm uma atuação em setores que são oligopólios, tá? Onde você, por regulamentação já aprovada, sabe como será o reajuste dos preços dessas empresas, enfim, que são emissores, são empresas de altíssima qualidade de crédito e que, por estarmos num momento de incerteza, estão remunerando suas debêntures, os seus CDBs, que aí já é um tipo de emissor diferente, mas enfim. O crédito privado de boa qualidade, ele está sendo extremamente bem remunerado. Tá. Então, você entrar num título ligado à inflação de um emissor de grau de investimento, recebendo IPCA mais 6,5, Inflação mais 6,5. meio 6,5 real, né? Nossa. real, sendo que grande parte desses títulos são isentos de imposto. Por que que você não vai entrar nesse mercado? Você não sabe fazer tudo isso, alocação em multimercado. Seja prudente na alocação em multimercado. Da mesma forma que você tem que ser seletivo para identificar as ações que têm potencial no Ibovespa, que você tem que identificar o bom crédito do juro real, da IPCA mais alguma coisa. Da mesma forma que você tem que comprar um pré, olhando que daqui a 2 ou 3 anos essa taxa vai ser honrada, você também tem que selecionar muito bem o multimercado, tá? E aqui eu vou te dar um exemplo também puxando para a nossa operação. Se você analisa, se você olha o índice de hedge funds Ambima, Tá bom. informação pública, onde eu não tenho gestão nenhuma, onde você não tem gestão nenhuma, onde ninguém tem gestão nenhuma, que mostra a média do resultado dos multimercados no Brasil. Em 2022, até o fechamento de outubro, Tá bom. o IFH, IHFA. IHFA, eu sempre confundo as letras, É. pessoal, desculpa. É. Tá, mas o índice de hedge funds Ambima, ele apresentou um retorno de aproximadamente 12,5%, acima Tá. do CDI, né? CD deve estar o quê? 10 e poucos, né? Por aí. Tá. Pouquinho acima, Tá. tá? Com uma volatilidade de 4%. Dentro da seleção que eu faço no escritório, Hudson,
E aqui é simulação, tá, gente? Não é backtest. Tá bom. Eu sugiro hoje, acompanho a minha sugestão e vou fazendo as alterações como se fosse uma pessoa implementando. Tá bom? Então, é simulação. O retorno foi 185 do índice de hedge funds da Ambima. Mas isso o quê? Comparando o quê? Alguns fundos Os específicos. fundos que nós Tá selecionamos bom, ok, tá bom. contra o benchmark. Eu estou trazendo esse ponto, gente, para reforçar que não existe bala de prata, que não existe a conversa, o meu gerente falou que é bom. Se preocupe, dedique energia a entender onde você está investindo. Porque a única forma de eu superar um benchmark é ser ativo em relação a esse benchmark. Sim. Então, um subgrupo do índice de hedge funds da Ambima foi capaz de performar 185% do índice de hedge funds. É mágica? Não é mágica. É seleção. É dedicar tempo a entender que eu vivo num ambiente de risco. Gostando ou não, Não, você vive, eu vivo, os nossos amigos ali vivem, todos nós vivemos num ambiente de risco. Se eu vivo num ambiente de risco, eu tenho que procurar ser o mais eficiente possível nesse ambiente. Eu tenho que selecionar. Então, a primeira resposta que eu te dou é: não tem pré, não tem DI, não é hora de vender bolsa. É hora de reavaliar a si mesmo, Sutability de novo. entender se eu estou adequado ao risco que eu estou disposto e que eu tenho capacidade de resolver. Se sim, os instrumentos que eu estou usando, os fundos, as ações, os títulos de renda fixa, Vários instrumentos. são os melhores? Puta, Bob, mas se eu tiver numa ação que apresenta 40%, 50% de perda na minha carteira pessoal, do meu ponto de compra até agora, o que eu faço? Eu poderia responder de duas formas para vocês, tá? Se eu quisesse ser elegante, eu falaria: olha, por finanças comportamentais, se você é uma pessoa avessa ao risco, não faça nada. Porque isso é uma característica desse perfil. Como profissional de investimentos, eu falo: avalia se tem oportunidade melhor para alocar esses recursos. Se tiver, realiza o prejuízo e vai para essa oportunidade. Isso aqui, gente, não é uma recomendação de venda, não é uma recomendação de compra, mas é uma forma de pensar que escolhas devem ser feitas. E você não consegue estar 100% do tempo na melhor escolha. Então, alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho. Se de repente for um pedaço pequeno do seu portfólio para você buscar uma oportunidade, vá. Outro aspecto, tempo. Ele é tão importante para o ser humano que a língua grega e a filosofia tem dois tipos de tempo. Oba! É. Essa acho que eu não sei não, hein? Tem o Cronos, que é o tempo dos humanos, e o Kairos, que é o tempo divino. Olha só, Bob é filosófico hoje. É. Então, gente, o tempo é algo fundamental. Se a gente sabe que o ano de 2023 tende a ser um ano complexo, tende a ser um ano difícil,
eu não vou me aventurar a fazer a tacada da minha vida no ano que vem. Eu vou aproveitar distorções de mercado ao longo de 2023 para, em 2024, eventualmente antes, tá? Mas Fica observando, né? eu vou absorver distorções de mercado nesse momento e elas vão se corrigir naturalmente. E nesse processo de correção é que eu vou ver meu patrimônio subindo gradualmente, dentro do apetite de risco que eu suporto, Ele né? está falando, meu vizinho, não. O seu vizinho tem mais apetite a risco, né? Você não tem. Exato. Então, como exemplo, tá? A minha carteira como indivíduo, ela está posicionada hoje em 46% do patrimônio dela, ações Brasil. Não é um call de entrada, não estou dizendo que esse é o número. O que eu quero destacar com esse exemplo é: eu tenho capacidade para aguentar esse risco, eu tenho tolerância a uma volatilidade desse tamanho, eu selecionei instrumentos que eu acredito como empresas e não como a dica do churrasco de fim de semana, Importante. tá? Coloquei no meu portfólio e, como diria o nosso amigo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar na parcela de renda variável. Por quê? Porque eu tenho também uma parcela em DI, eu tenho uma parcela de uma reserva de emergência, Diversificação. né? Eu sou um cara que pensa na aposentadoria, por definição. Da mesma forma que eu tenho 46% da carteira em, em renda variável Brasil selecionado, eu tenho hoje algo como 20% da exposição total em juro real, seja ligado ao IPCA ou, como eu sou vintage, seja ligado ao IGPM. Tá. Então, Hudson, assim, eu não consigo identificar para você, fica nessa classe de ativo, fica nessa classe, ou nesse produto. Por quê? Ao combinar os elementos de retorno e de risco de cada um desses ativos, é que eu vou tirar meu benefício. Então, Seleção, ponderação, tem que ficar olhando, compondo uma carteira. e digo mais, tá? Não precisa ficar mexendo na carteira o tempo todo. É por isso a importância de se conhecer. Porque se eu conheço que eu tenho capacidade de assumir determinado nível de risco, se eu sei que o meu objetivo é superior a um ano, por exemplo, o fato da minha parcela de pré-fixado cair 3% esse mês não me afeta. Faz parte. É a única forma de eu conseguir ganhar a correção de preço que vai existir. É me submetendo, no bom sentido, Em algum momento. em algum momento, a uma perda de curto prazo. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Bob, a gente está chegando a hora, Bob. Infelizmente, a gente vai ter que. Eu falo demais, né? Não, você fala o tempo certo, fala o tempo certo. Me diga uma coisa, só para finalizar. Ano que vem tem correção, os preços não vão deixar de ser na curva de renda fixa, né? Títulos privados e tal. Como é que o investidor vai ter algum susto? Você acha? Se vê algum susto, o que que ele deve, só para a gente finalizar, o que que ele deve, como ele deve encarar isso? Primeiro ponto é que é um movimento positivo, buscando transparência com os investidores, né? Para o investidor em geral, ou seja, aqueles que não são profissionais ou que não dizem, não declaram ter mais do que R$ 1 milhão, essa mudança é compulsória.
Para quem tem acima de R$ 1 milhão, ela é opcional. Tá. Tá? A mudança é só para... A mudança é o seguinte: quando você compra um título de renda fixa, Hudson, na verdade, você está comprando um fluxo de caixa, O dinheirinho que todo mês vai... isso, a valor presente numa taxa de juros. O que o brasileiro está acostumado a ver? Eu comprei um CDB, o CDB não é um bom exemplo porque ele não vai ser afetado. Essa mudança só pega títulos públicos federais, não o Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto já é marcado a mercado, debêntures, essencialmente esses instrumentos que eu falei de juro real, eles são viabilizados via debêntures, CRI, cara. CRI e CRA. Tá. Os demais títulos estão fora. Então você compra uma debênture e no momento da compra você acorda uma taxa de 10% ao ano. Só para facilitar o exemplo. O que o brasileiro está acostumado a ver? 10% sobre o número de dias. Isso te dá uma taxa de juros diária. Tá bom. E no extrato, ele olha o seguinte: hoje eu tinha R$ 100, amanhã eu vou ter R$ 100,50, depois de amanhã eu vou ter R$ 100 e R$ 1 e assim vai. Porém, se ele precisar do dinheiro, ele é obrigado a recorrer ao que a gente chama de mercado secundário. Só que eu comprei o título hoje a 10. Daqui a de taxa de juros a 10% ao ano. Daqui a 3 semanas, ela pode ser 12%, ela pode ser 14%, ela pode ser 8%. Se a taxa de juros, no momento que eu for sair, tiver mais alto do que no momento de compra, se é um valor presente de um fluxo de caixa, Naturalmente, tem que cair. tem que cair. O inverso é verdadeiro. Tá? Então, o que vai incorporar essa mudança nada mais é do que, ao invés de eu olhar 100,50, 101, 100, 101,5, eu vou ver 100, 99,50, 102. É positivo, né? O valor que você de fato ia vender, né? Exato. Então, é um ganho de transparência importante. Abre de uma forma mais clara oportunidade de entrar e sair dos papéis, porque, poxa, ganhei quanto eu queria ganhar, ganhei mais do que eu queria ganhar, poxa, estou perdendo, não quero ficar com papel. E a gente deve ter surpresa, sim, tá? Porque, como eu comentei rapidamente, né, o investidor brasileiro ele está acostumado com a marcação na curva, que é Ela que todo vai, você quer 50 centavos por dia. isso, né? Tem que ter uma. E passa a ser marcação a mercado. Gente, marcação a mercado vocês já conhecem. Sabe aonde tem a marcação a mercado? Mais evidente possível, Bolsa de Valores. Vocês não têm fundo de investimento? Fundo de investimento, marcação a mercado. Então, não é uma novidade, não é uma técnica nova, não é um cavalo de pau que se dá. É simplesmente incorporar mais produtos de investimento que se democratizaram de uma forma muito intensa nos últimos 2, 3 anos, a um critério mais transparente. Vai ter surpresa? Vai. Se você comprou, investiu numa NTNB com vencimento em 2050, em meados de 2000, você vai tomar um susto. Tá? Por quê? Porque a taxa, aquela época, era IPCA mais, arredondando para facilitar a conversa, tá? 3. E agora a gente fala de IPCA mais 6. Subiu taxa, cai preço.
Então, Mas é o que você de fato ia ganhar se você vender. não mudou. Pessoal, esse ponto que o Hudson destacou é a última fala, prometo, senão a gente vai embora aqui. Efetivamente, você não teve alteração nenhuma na sua riqueza. Absolutamente nenhuma. Você só está tendo mais clareza sobre a sua riqueza, mas ela se mantém exatamente a mesma o ano que vem, comparado, o ano que vem, perdão, 2023 comparado com 2022. Tá? O que vai mudar são as variações tradicionais, mas a riqueza é a mesma. Tá certo, boa explicação. Carline, muito obrigado. Obrigado. Super obrigado mesmo. Sei que você está com a agenda apertada também, temos um prazo aqui. Gente, esse é o último episódio da nossa quarta temporada do Investimento da Bessa. Estamos acabando hoje, tendo o prazer de receber meu amigo Bob Carline aqui. Bob, mais uma vez, muito obrigado. Tá? E eu que agradeço, sempre à disposição, Hudson, pessoal, um privilégio estar com vocês e, se puder ajudar, e se for útil, conte comigo. Sempre, com certeza. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Saúde para todos, hein? Prosperidade.